agradecer a participação de todos e todas aqui presentes. Como o Rodrigo colocou, né, agradecer a banca, que a gente sempre acaba mandando um texto muito em cima. Felipe, que já vai viajar daqui a pouco, mas está aqui presente. Muito obrigada. E, bom, boa tarde. Hoje a gente está aqui para eu defender, né, minha dissertação de mestrado, que leva o nome aí de Análises dos discursos que atravessam a temática alimentar no ensino de Química. Eu sou Silvia Kelly, né, e sou ali aluna orientada pelo professor Rodrigo e pela professora Cristiana. Bom, pronto, já começou a falhar no começo. Calma aí, gente, desculpa que o... Pronto, agora foi. A alimentação é um assunto que sempre esteve presente aí na minha vida, né, há muitos anos. Eu sempre fui muito preocupada com essa questão, principalmente ali no final da minha infância, início da adolescência, quando houve uma mudança muito grande de hábitos alimentares aqui na minha casa, né? A minha mãe precisou se ausentar de casa para trabalhar num barra mercearia que meu pai alugou aqui perto, então as tarefas domésticas ficaram na minha responsabilidade. E aí, tanto os cuidados da casa, quanto os hábitos alimentares no geral. Fazer comida, ir ao mercado com meu pai. E aí, muito sendo interpelada ideologicamente pelas propagandas, né, pelos aparelhos ideológicos de informação, que daqui a pouquinho a gente vai falar melhor sobre isso, é, eu, então, era bombardeada por essas propagandas de alimentos ultraprocessados. E, bom, quem não se lembra das propagandas do Danoninho, né, biscoitos, entre ali os horários de desenho que ainda assistia nessa época, enfim, entre outros bilhões de alimentos ultraprocessados que têm propagandas muito maravilhosas e incentivam a gente a comprar esse tipo de produto. E ao mesmo tempo, e, não, e com isso passei a consumir, porque eu tinha agora esse poder de poder escolher, de poder comprar. O financeiro aqui de casa aumentou bastante, né? Então a gente podia ter esse acesso. Com isso, então, veio uma mudança no meu corpo radical. Eu engordei bastante em pouquíssimo tempo. E, ao mesmo tempo que eu tinha esse acesso a essas propagandas desses alimentos, eu também era bombardeada aí com a padronização do corpo magro, né? Muito em alta nos anos 2000. E, ao mesmo tempo que eu consumia esses alimentos e consequentemente, engordava, aquilo me inquietava porque eu queria ser muito magra. Essa inquietação, essa contradição, eu nem percebia na época, mas eu só sentia. E com o passar da minha vida adulta, já no final da minha graduação, que eu já era orientada pelo professor Rodrigo e pela professora Cristiana, já no início ali do meu mestrado, comecei a perceber. A gente começou a estudar trabalhos, né, no materialismo histórico, e eu comecei a entender a organização social, como que, na verdade, esses discursos aí circulam aí pela nossa formação social, né? E na verdade não partem de nós. Então, o que eu achava que era uma escolha pessoal, na verdade era uma padronização da nossa formação social, né? E disseminada então pelos aparelhos ideológicos, e eu não percebia essas questões na época e depois comecei a entender essas relações todas. E, bom, eu fiz 1001 dietas, né? Então, até hoje eu faço tratamento psicológico para curar essas questões psicológicas que ficaram e faço acompanhamento nutricional também. Então, assim, a alimentação sempre esteve presente na minha vida, mas por que tratar ela dentro do ensino de química, já que ela é bastante explorada, né? São vários trabalhos que usam essa temática no ensino de química, porém, a perspectiva ideológica, ela é pouquíssimo explorada. Então, nós tínhamos como objetivo geral identificar as ideologias que atravessam essa temática para compreender aí as disputas político-pedagógicas nesse campo e contribuir para a construção de um conhecimento sobre essa temática de forma mais ampla, analisando os diversos conceitos que a envolvem. E como objetivos específicos, realizar uma montagem de arquivo discursivo com trabalhos que utilizam essa temática e foram publicados na revista Química Nova na Escola, é, fazer também uma análise do discurso desses artigos, a análise do discurso de Michel Foucault, visando aí identificar
ideologias que atravessam, né, chamada Bioquímica e Análise de Alimentos em turmas do ensino médio, e sintetizar todo esse trabalho em um livro que auxilie professores a trabalhar esse tema com a proposta do que a gente realizou na nossa disciplina. E, bom, para cumprir esses objetivos e realizar esse trabalho, nós tivemos que nos aprofundar em algumas teorias, né? E uma delas, como eu disse, é a questão da análise do discurso, que não fazia parte ali da minha formação, né? E a gente aprendeu, então, que a análise do discurso da linha de Michel Pechet está baseada nesse tripé teórico, que é o materialismo histórico, que já tinha tudo a ver com o que a gente já vinha pesquisando e estudando, né? A linguística e a teoria do discurso, todas elas atravessadas aí por uma teoria psicanalítica da subjetividade. E o que que nós aprendemos, então? Que a ideologia se materializa no discurso, que, por sua vez, vai se materializar na linguagem. Então, por isso, que a gente ia analisar esses discursos desses artigos aí, da Química Nova na Escola, para poder identificar quais são as ideologias que atravessam a temática alimentar. E aprendemos também que é ela, a ideologia, que interpela nós, indivíduos, a nos tornarem sujeitos da formação social da qual estamos inseridos. E a gente aprendeu também, né, que essa ilusão de ser a origem do dizer, então eu achar que eu querer um corpo magro vinha particularmente de mim, na verdade, o que a análise do discurso vai chamar de esquecimento ideológico. E entendemos, então, que não é possível estar fora da ideologia, né? Não tem como a gente ser neutro, a gente está sempre atravessado por elas. E um ponto muito importante também que a análise do discurso vai trazer é justamente esse reconhecimento da nossa posição imaginária e, portanto, discursiva, para não ser levado por ideologias que podem defender questões que trazem malefícios para a gente. E uma parte muito legal da análise do discurso que eu gostei bastante de estudar foi a questão do silêncio, né? Ele vai dizer que o silêncio não fala, mas carrega muitos significados. Então, em um discurso, o que não foi dito e que, claro, está atrelado ao que foi dito, vai dizer muita coisa, apesar de não estar ali. Bom, outra parte teórica que a gente teve que investigar, obviamente, a gente está falando de educação. Então, o que, que é a escola, né? Segundo o Althusser, desculpa, ele vai trazer para a gente o conceito de aparelhos de Estado, né? Onde são aí as organizações e instituições que o Estado vai se utilizar para aplicar suas políticas. E ele faz essa separação entre os repressores e os ideológicos, apesar deles se retroalimentarem, né? Mas os repressores, então, vão ser aqueles que se utilizam da força física, da violência, para aplicar suas políticas, como, por exemplo, os tribunais, é, o exército, o próprio Estado. Já os ideológicos, como o próprio nome diz, vai se utilizar da ideologia. Então, os aparelhos de informação, como eu falei, e aí a gente pode falar de TV, revista, internet, os sindicatos, as igrejas, né, no geral, as religiões, o aparelho familiar, a escola, que é o que a gente está trazendo aqui. E, bom, Althusser vai dizer que o aparelho escolar, na nossa formação social capitalista, ele vai ser o aparelho mais importante, né, mais poderoso dentro dessa nossa organização aí. Se a gente lembrar, antigamente, quando o feudalismo ainda era vigente, o aparelho mais poderoso da época era o aparelho religioso, que tinha ali as funções não somente religiosas, mas também educacionais e culturais, que junto com o aparelho familiar da época, desculpa, é, disseminavam ali as ideologias daquela classe dominante, né, daquela época lá. E com a nossa ali as guerras não, as revoltas que aconteceram, né, entre o século XVI e XVIII eram justamente anticlericais, antirreligiosas, e esse aparelho religioso ele foi perdendo a força, né? Claro que ele ainda é importante atualmente, mas ele já não era mais igual antes, e as funções que ele exercia precisavam ser passadas para outros aparelhos, e de forma orgânica, não é nada muito orquestrado, né? Claro, a escola foi
assumindo esses papéis. E, de novo, juntamente com a família, com essa nova família que foi constituída aí nessa nova formação social, tem a formação, tem a função aí, né, de ser reprodutora, e aí a gente pode pensar tanto biológica, com o papel da mulher nessa família, né, que a mulher vai assumir um papel social de reprodutora, né, de gestora, porque o útero é essa máquina que gera novos trabalhadores, né, a força de trabalho. E também, juntamente com a escola, a formação desses novos trabalhadores, né, e a, a formação, enfim, desses novos trabalhadores, dessa nova mão de obra, né? E a mulher também tem esse papel de ser a cuidadora dos trabalhadores, dos seus maridos e tal. Aí, a escola, então, ela, analogamente à ciência, já que ela é esse lugar de transmissão de conhecimentos científicos, né? Ela vai assumir uma postura de neutralidade, como se ela estivesse fora da ideologia, né? E a gente já discutiu aqui que isso não é possível. E com essa postura, se silencia, então, o vetor principal que a escola possui, enquanto aparelho ideológico de Estado, de ser reprodutora das relações de produção. Mas a gente também não pode apagar a luta de classes que acontece dentro de todos os aparelhos, né? Então, também existe um vetor de transformação social dentro da escola. E assim como a escola, as tendências pedagógicas não escapam de toda essa política envolvida. E aí o Libânia ele vai fazer a separação entre esses dois grandes grupos de pedagogias aí brasileiras, né, que são as pedagogias liberais e as pedagogias progressistas. Das tendências pedagógicas liberais, a gente pode citar aí a tradicional, tanto batida por Paulo Freire, né, que ele chamava de educação bancária, e também a tecnicista que a gente encontra de forma hegemônica aí nas nossas escolas atualmente. E no campo das pedagogias progressistas, a libertadora, do Paulo Freire, a libertária e a crítico social dos conteúdos do Saviani, outro importante educador aí do nosso país. E nos aprofundando um pouquinho mais na educação libertadora, até porque foi ela que a gente encontrou na nossa análise do discurso, o que o Paulo Freire dizia, né? Ele promovia, então, uma educação que levasse em consideração no processo de ensino-aprendizagem a vivência dos alunos, que a educação, então, resgatasse essa humanidade, com a finalidade da emancipação dos indivíduos nesse processo, né? Então, ele promovia uma educação que desaliena os estudantes se contrapondo com o que ele falava da educação tradicional, que ele considerava que era uma educação que alienava esses estudantes, né? Um discurso parecido, né, que se assemelha bastante ao discurso humanista da época do jovem Marx, nos seus escritos, onde ele ainda estava muito influenciado por Feuerbach. E ele dizia que o trabalho era a atividade vital do homem, né, e que o trabalho que ele estava observando ali naquela época era um trabalho alienado, justamente por afastar o ser humano dessa sua essência, dessa sua natureza. Então, esse discurso, ele vai tratar aí, né? Ele vai dizer que a emancipação seria alcançada, então, pelo resgate da essência humana e acaba silenciando a luta de classes. E aí, o que nós criticamos aqui, o que nós estamos pontuando é que esse discurso acaba por dar luz muito mais fortemente ao vetor da transformação social que a escola possui e silencia o vetor da reprodução das relações de produção, que no nosso caso são as relações de produção capitalista, né? Então esse discurso humanista ele se afasta da materialidade de uma transformação social justamente quando ele silencia os conceitos científicos que caminham nessa direção. E cadê a alimentação, né? Vocês podem estar se perguntando. Assim como tudo que a gente discutiu até agora, nessa nossa caldeirada teórica, a alimentação também é política. Quando a gente olha para essas imagens aí, né, rapidamente nós somos deslocados pelas nossas memórias discursivas, que são construções sociais, né, que foram
se constituindo através aí ao redor desses pratos aí, né? A gente lembra de grupos étnicos ou de algum final de semana comendo uma feijoada, enfim. Mas, como bem colocou o professor Esteves, né, em sua dissertação, desculpa, na sua tese de doutorado, tudo que já se disse sobre comida, o que já se ouviu sobre alimentação, tudo isso vai determinar e moldar não como contexto ou experiência pregressa, mas como formação, o imaginário sobre a comida. E uma das ideologias que a gente pode citar aqui, que atravessa o campo nutricional e alimentar, é o que o Screening vai chamar de nutricionismo, que é uma ênfase redutora nos nutrientes dos alimentos e dos padrões alimentares. Né? A gente consegue perceber que existe um mercado enorme de vendas de nutrientes. Então, tem cápsulas ômega 3 e diversos tipos de vitaminas. É, Usando nesses nutrientes dos alimentos e que desconsidera a dieta, os contextos históricos, sociais e ambientais que esses alimentos, de onde esses alimentos estão inseridos. E outra problemática que a gente também trouxe na nossa discussão é o que a Marion Nestlé vai colocar no seu livro Uma Verdade Indigesta, onde ela faz uma denúncia dos financiamentos em pesquisas, né, no campo da nutrição e alimentar por parte de indústrias, né, das indústrias alimentares, porque eles fazem esse financiamento e acaba que os resultados ali obtidos são deturpados para beneficiar os interesses dessa própria indústria, ao invés de pensar no coletivo, né? E como esses alimentos e como essas pesquisas vão ajudar as pessoas, enfim. Bom, baseado em toda essa caldeirada teórica, em toda essa discussão que nós fizemos, como que a gente organizou o nosso trabalho? Ele foi dividido aí basicamente em duas partes, onde a primeira, né, foi o que eu comentei para vocês, onde a gente realizou a nossa montagem de arquivo discursivo, onde o nosso corpus discursivo foi composto pelos artigos publicados na revista Química Nova na Escola, que é uma revista muito importante na nossa comunidade, né, de professores de química. Eu lembro que quando eu era da graduação, eu posso dizer que um dos primeiros contatos, claro que indiretamente, mas com a sala de aula enquanto professora, foram esses artigos que muitos professores da área da educação dentro da química trabalham muito frequentemente com esses artigos. Então, eu apresentei uns 2, 3 artigos, reproduzi algumas atividades que foram publicadas em um deles. E no próprio site da PubSBQ, a gente fez essa pesquisa com essas 4 palavras-chave aí: alimentação, nutrição, alimentos e comida. E a segunda etapa, baseada no que a gente realizou na nossa pesquisa, a gente organizou a disciplina Bioquímica e Análise de Alimentos. Em 2022, eu fui agraciada com a parte, porque na parte diversificada do currículo, né, nos itinerários formativos, de uma das escolas que eu trabalhava aqui em Campo Grande, estava disponível essa disciplina. Então, eu não pensei 2 vezes em agarrar essa oportunidade, pegar ela para lecionar, porque tinha tudo a ver com o meu trabalho, né? E a nossa turma, então, era do segundo ano do ensino médio, composta por 13 alunos. E como que nós dividimos essa disciplina? Bom, ela aconteceu em 3 blocos. O primeiro ficou ali mais reservado para aulas mais tradicionais, com aulas expositivas, exercícios de fixação, para relembrar alguns conteúdos de química que tinha ficado para trás e inserir alguns conteúdos novos, né? Como, por exemplo, funções orgânicas, que eles ainda não tinham aprendido. Também inserir os conceitos de bioquímica, né? Os lipídios, os carboidratos, e também eu adicionei o conteúdo de aditivos alimentares. E os 2 outros blocos ficaram reservados para a gente trabalhar mais fortemente sobre o alimento. Uma das atividades que a gente realizou foi uma dinâmica para escolher qual alimento a gente trabalharia. E foi escolhido o pão de queijo. E aí, o segundo bloco, ele a gente focou nos 3 principais ingredientes que compõem esse prato, que é a mandioca, o queijo e os ovos. E aí, os alunos realizaram diversas pesquisas, né, com temas variados que falavam sobre os aspectos históricos, culturais, bioquímicos, socioeconômicos. A gente conseguiu conversar também
sobre as condições de trabalho das pessoas na lavoura, na produção da fécula da mandioca, que é a farinha utilizada para fazer o pão de queijo, né, o polvilho, e também as condições animais envolvidas aí na produção do queijo e do ovo. E o terceiro bloco foi muito parecido, a gente realizou as mesmas atividades, só que dessa vez as pesquisas giravam em torno do pão de queijo. E entre essas aulas de pesquisas e apresentações, nós também assistimos alguns documentários e depois a gente realizou algumas rodas de conversa para sintetizar ali tudo que a gente tinha aprendido até então. Isso foi como a gente organizou o trabalho. E agora, quais foram os nossos resultados, né? A partir da nossa pesquisa, lá no site da PubSBQ, com aquelas palavras-chave, nós obtivemos aí 91 resultados, artigos, né? Onde a gente selecionou apenas 31, porque só eles tratavam realmente da temática alimentar. E aí a gente colocou esses artigos aí nessas tabelas e a gente consegue ver que existe uma produção sobre esse tema desde 2003, né, até 2021, que foi o ano que a gente realizou a pesquisa. Uma janela aí de quase 20 anos de produção desse tema. E aí, qual foi o discurso que a gente encontrou dentro desses artigos, né, que foram selecionados? Foi justamente, como eu já disse, o discurso da pedagogia libertadora. E apesar de a grande maioria, né, desses artigos não citarem o Paulo Freire nas suas referências bibliográficas, a gente consegue identificar esse discurso em trechos como, por exemplo, a abordagem de questões cotidianas ajuda na formação de cidadãos qualificados, mais críticos, mais preparados, etc. Enfatizamos, portanto, a necessidade de um ensino de ciências que relacione o contexto social dos estudantes ao conteúdo específico de forma problematizadora. Então, de maneira geral, o que a gente encontrou nesses artigos, né? Um discurso que defende, então, o uso de temas geradores, de ferramentas pedagógicas como a contextualização, que apesar aí das suas, claro, não é a mesma coisa, né? Contextualização e temas geradores não. A vivência dos alunos dentro do processo de ensino-aprendizagem, né? Trazer os saberes populares e a utilização dessas ferramentas pedagógicas gerariam, então, né, quase que como numa esperança, uma cidadania crítica, a própria transformação social que a gente tanto já comentou aqui, a resolução de problemas reais, um pensamento crítico nesses alunos. E o que a gente está pontuando, né, é que o discurso dessa pedagogia, encharcado aí pela ideologia humanista, se apresenta como um discurso reformista, justamente por silenciar a luta de classes que existe, o vetor da reprodução, das relações de produção, e dando luz apenas o poder que a escola possui também de transformação social. E um dos exemplos que a gente pode citar aqui, né, desse tipo de discurso é um artigo de Takahashi, Martins e Quadros, publicado em 2008, onde eles vão trabalhar ali vão passar um questionário para os alunos e para os professores para entender como eles estão entendendo, para compreender, né, qual é o entendimento que eles têm naquela época sobre os alimentos transgênicos. E nas suas considerações, eles colocam que, ao sugerirmos um trabalho envolvendo a tecnologia dos transgênicos, estamos pensando na formação do cidadão crítico. E aí a gente pode se perguntar, né? Mas o que é isso? O que é ser um cidadão crítico? O que é o conceito de cidadania? E pensando nesse conceito, a gente vai dar lá em civilizações antigas, né? Mas ele foi sendo trabalhado, desenvolvido e ganhou um corpo mais robusto ali no documento de Declaração dos Direitos dos Homens e do Cidadão. E vai promover aí, né, a universalização dos direitos, dizendo que os homens nascem e permanecem livres, mas a gente sabe que naquela época isso não era uma verdade, porque, na verdade, só uma parcela dos homens eram considerados cidadãos, né? As mulheres ficavam de fora, homens não brancos também. Mas esse documento influenciou aí a constituição de vários países, assim como o nosso, né? E aí esse conceito, ele vai
fica encharcado dessa ideia, né, de que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, que temos direitos naturais e individuais, como a liberdade, a propriedade, a segurança, né, e que somos todos iguais perante a lei, revelando aí o seu caráter liberal, né, nessa questão de promover a individualidade, e a gente acredita, então, que esse é um conceito abstrato e vazio, né? Um dos exemplos que a gente pode trazer aqui é a violência policial que existe, principalmente aqui nas favelas do Rio de Janeiro, né? Eu morei na Vila dos Pinheiros por 4 meses, e nesse tempo, eu vi operações policiais acontecer pelo menos de 15 em 15 dias. E é um absurdo, né, o que acontece. A gente sabe que os policiais entram na casa das pessoas sem mandato, reviram as coisas, batem nos trabalhadores, né? E a gente sabe que isso tem um recorte de classe e de raça, porque a gente não vê isso acontecer em outras localidades da nossa cidade, né? Eu frequento muitas festas eletrônicas e vejo, né? A gente sabe que acontece o uso e a comercialização de substâncias ilícitas, e nem por isso, né? E não é por conta disso que a polícia vai lá fazer operação nas festas. Então, assim, somos iguais mesmo perante a lei? Então, uma cidadania crítica não se sustenta numa perspectiva de transformação social, como coloca a ideologia humanista, pois a construção da cidadania é formulada dentro da sociedade burguesa. E construir um cidadão já é um dos papéis escolar, né? Como coloca o artigo 205, que vai dizer que a educação é direito de todos e dever do Estado e da família, como eu disse, né? A escola, junto com o aparelho familiar, tem esse grande poder aí dentro da nossa formação social, né? E aí continua dizendo que o seu preparo visando o pleno desenvolvimento da pessoa, o seu preparo para o exercício da cidadania. Então, a gente acredita que essa criticidade, né, que se promove aí com esse almejando essa cidadania crítica, na verdade, essa criticidade deveria ser voltada para a própria ideia de cidadania. E outro exemplo que a gente pode trazer aqui é o artigo de Neves Guimarães e Merson, de 2009, que vai trabalhar com rótulos de alimentos, né, interpretação de rótulos de alimentos. Eles vão fazer atividades com alguns alunos para fazer ali algumas comparações de rótulo, identificando alguns nutrientes, comparando alimentos light e diets. Bem bacana também a atividade realizada por eles. Porém, eles colocam assim também nas suas considerações. A participação ativa dos alunos nas atividades contribuiu com a valorização da capacidade de tomada de decisões. E aí a gente pode se perguntar, né? Que tomada de decisões foi efetivamente conquistada através de uma atividade como essa? É óbvio, não estamos querendo diminuir aqui as atividades dos nossos colegas, né? Todo tipo de conhecimento que ajude aí os alunos a que seja escolher um alimento melhor é válido super, obviamente. Porém, o que a gente está apontando aqui é esse caráter liberal que esse discurso dessa pedagogia que é progressista, né, acaba promovendo, porque a gente acredita que essa tomada de decisão ela acaba se encerrando na ação individual dos alunos que participaram das atividades na escolha ali de um alimento numa prateleira de supermercado. Então, assim, a gente entende que a pedagogia libertadora ela identifica a necessidade da transformação do mundo. Paulo Freire falava isso direto. Porém, o discurso que é promovido através dessa pedagogia, ele age efetivamente para reproduzir esse mundo que a gente já vive. Então, por isso que a gente coloca ele como um discurso reformista. E ele faz isso à medida que se afasta dos conhecimentos científicos do materialismo histórico. E aí, outro dos resultados, né, que a gente pode trazer aqui são 2 artigos que fazem esse recorte racial dentro dessa temática alimentar no ensino de química. Dos 31 artigos que a gente analisou, só 2 fazem esse recorte. Quem estava aqui na minha apresentação da qualificação viu que a gente falou sobre um dos artigos que traz a questão das especiarias. E a gente fez esse apontamento sobre o discurso eurocentrista da ciência que aparece ali naquele artigo. E aí eu trouxe esse para contrapor, né? Nesse artigo aqui de Moreira et al. De 2011,
Eles vão falar da importância, né, e da aplicação da Lei Federal 10.639 de 2003, que fala sobre trazer o conhecimento, né, as questões sobre africanidades e, então, a cultura afro-brasileira para dentro do ensino. E com isso eles promovem aí a utilização da noz moscada, né? Atividades que utilizem a noz moscada, que aí a gente consegue trazer informações de química orgânica, por exemplo, analisando as substâncias que compõem a noz moscada, entre outros assuntos de química que pode ser explorado, e também trazer as questões culturais da noz moscada dentro de religiões de matrizes africanas, como, por exemplo, o candomblé, porque essa especiaria, né, ela é utilizada em rituais dessa religião. E aí, os autores eles vão trazer essa referência do Francisco Júnior de 2008 e eles vão dizer que esse autor comenta a visão eurocentrista de ciência e o papel do professor ao abordar questões sobre a ciência dos povos africanos, demonstrando que estes possuíam conhecimentos científicos muito avançados. E aí eles colocam a referência do Francisco Júnior. Na maioria das vezes, quando falamos em ciência, é totalmente desconsiderada a dimensão de ciência e tecnologia dos povos pré-colombianos, africanos, indígenas, etc. E aí eles continuam. Ainda persiste em nosso país um imaginário étnico-racial que valoriza principalmente as raízes europeias da sua cultura, ignorando ou pouco valorizando as outras culturas, como a indígena, a africana e a asiática. Então, muito bacana esse recorte que esse artigo traz, né, evidenciando aí essa visão eurocentrista da ciência. E o outro artigo que também traz o recorte racial é o de Santos e Benite, que foi publicado em 2020, que fala sobre as questões de africanidade no ensino de química, né? E aí eles fazem uma disciplina, né? Eles desenvolvem uma disciplina e eles vão tratar de diversos assuntos da química, como, por exemplo, pH, né? Então, eles vão fazer experiências identificando o pH ali das soluções dessa comida. Fizeram também aulas que falam sobre a termodinâmica, envolvendo ali a panela de pressão no cozimento dos grãos de feijão, né? Só que o discurso desse artigo vai corroborar para o mito da feijoada. E eles falam o seguinte: algumas fontes alegam, então, ok, eles não dizem que é isso e ponto, né? É que algumas fontes dizem, mas depois eles não debatem. E aí eles continuam. Algumas fontes alegam que os africanos e os seus descendentes, no século XVIII, atuavam como a força de trabalho nas lavouras de cana-de-açúcar e estavam habituados a uma alimentação basicamente de grãos, tais como feijão e milho, bem como de fragmentos de carne cedidos pelos moradores da Casa Grande. Acredita-se que da mistura de tais ingredientes acrescidos à farinha de mandioca e temperos africanos nasceu a feijoada. Narrar tais contribuições africanas e afro-brasileiras em nosso ato de cozinhar é percebê-las como marco cultural. E isso é um mito, né? Carneiro, em 2005, vai falar para gente que, na verdade, tantos produtos, né, os produtos que compõem a feijoada, o porco, leguminosas, alho, cebola, tantos esses produtos como a técnica desse cozimento aí, desses grãos com carnes, são de origem europeia, mais especificamente ali da Península Ibérica. E se a gente for buscar uma origem ainda mais longínqua, né, de origem judia sefardista, né, um grupo de judeus ali da Península Ibérica. E aí ele coloca, pasmem, é óbvio que os judeus não consumiam carne de porco, e aí eram outras carnes, mas assim, essa técnica de um caldo de grãos com carnes já é muito antiga, né? Não nasce com os escravizados ali nas senzalas, até porque esses pedaços de carne do porco não eram considerados resto de alimentos pelos senhores, né, da Casa Grande. E a gente achou também algumas menções sobre a feijoada, assim, uma das mais antigas aqui no Brasil, em jornais onde anunciavam que restaurantes serviriam e quais dias, né, seriam servidos a feijoada, e restaurantes esses que eram frequentados pela elite brasileira. Então, esse artigo, a gente acaba corroborando esse mito aí. Bom, em cima disso tudo, né, da nossa discussão teórica, do que a gente analisou nos artigos,
no que a gente identificou e apontou, né, nossas críticas, como que a gente realizou as nossas atividades na disciplina Bioquímica e Análise de Alimentos. Como eu falei, ela foi dividida, então, em três grandes blocos. O primeiro mais centrado ali nos conteúdos que a gente ia utilizar ao longo da disciplina, e os outros dois mais propriamente dito nos alimentos nos alimentos que compõem o pão de queijo e no pão de queijo no terceiro bloco. E aí, as primeiras aulas ali do segundo bloco, né? Logo no início, a gente já determinou que seria o pão de queijo, e eu separei, antes mesmo disso acontecer, alguns temas. Então, qual era a nossa ideia? Trabalhar as diferentes determinações que atravessam os alimentos. Então, eu pensei que a gente tem que discutir, né, quais são os aspectos históricos, culturais, econômicos, de todos os alimentos que a gente for falar. Então, eu vou falar da mandioca, mas dessa mesma maneira aconteceu para os outros, tá? Então, eu separei a história da mandioca, quais são os tipos de mandiocas que existem, em que pratos ela aparece, e esses pratos são mais presentes em quais regiões do Brasil, como que funciona a lavoura, como que é a condição de trabalho desses trabalhadores, tanto no plantio quanto na colheita, e na produção da fécula da mandioca. E aí, para o ovo, para o queijo também, as condições animais envolvidas. Então, eu achei uma fonte, um material, né, que falava sobre as galinhas poedeiras e o sofrimento desses animais, né, nessas gaiolas que elas ficam presas e muito estressadas, e tem um processo de debicagem desses animais para elas não se matarem ali dentro. E, bom, eu fiz essas pesquisas, separei algumas fontes, alguns materiais e disponibilizei para os alunos. E aí eles poderiam utilizar dessas e também ficaram livres para fazer suas próprias pesquisas. E para isso a gente teve uma conversa em uma das aulas para falar sobre a importância das fontes, né? Então a gente conversou sobre, por exemplo, se eles achassem alguma informação dentro desses temas aí, que eles procurassem outras fontes para bater a confiabilidade daquela informação. E dessa mesma forma a gente fez para o pão de queijo. Né, procurando ali a história do pão de queijo, os aspectos culturais. A gente realizou algumas leituras coletivas, e aí uma delas foi a Rainha do Brasil, o capítulo Rainha do Brasil do livro de Câmara Cascudo. E, enfim, ali tinha muitas palavras desconhecidas, porque é um texto muito antigo, e a gente, junto ali na sala de aula, procurou o que significava aquelas palavras. Foi bem bacana esses momentos. E entre essas aulas de pesquisas e apresentações, como eram muitos temas, os alunos fizeram essas apresentações, essas pesquisas e apresentações em grupo, né? Ou em dupla ou em trio. E aí, como eram muitos temas, cada grupo apresentou 2 a 3 temas para não ficar apresentações muito repetitivas. E entre essas aulas, nós assistimos alguns documentários. Teve uma das atividades que era a construção de um plano alimentar. E aí, baseado no que a gente tinha estudado no início, no que eles gostavam de comer também. E um dos alunos falou assim: Ah, Kelly, eu montei isso daqui, mas eu não como. Eu até gostaria, mas eu não costumo comer isso na minha rotina. Porque eu não cozinho esse tipo de alimento, não tenho acesso, meus pais não têm tempo de preparar isso todos os dias. E aí, mais para frente, né, em uma atividade mais lá no bloco 3, quando a gente assistiu esse documentário aqui, que tem essa entrevistada, que é a Bela Lucia, que é o documentário Ócio, Lazer e Tempo Livre, a gente resgatou essa inquietação desse aluno, né, sobre a questão do tempo. E a gente debateu sobre como o capitalismo, né, rouba o tempo dos trabalhadores nessa dinâmica de trabalho muito acelerado, e como isso impacta em diversos âmbitos da nossa vida, inclusive, né, na parte alimentar desse aluno. Então, como que os pais deles estarem sempre fora de casa, trabalhando, isso afeta o que ele come, como ele come. Muitos alunos relataram que ficam sozinhos dentro de casa praticamente o dia inteiro, que os pais chegam à noite, né? Então a gente conseguiu conversar essa questão do tempo. Ainda sobre esse documentário, né? Essa entrevistada que eu coloquei a foto dela, ela fala sobre a dificuldade de ser uma mulher negra. E aí
muitos assuntos surgiram, né, sobre isso, os próprios alunos comentaram, algumas alunas colocaram suas questões, né, algumas comentaram sobre abusos que tinham sofrido, um dos alunos negro da sala falou sobre o medo que ele possuía de que agora, né, futuramente, ele seria é, um jovem negro, ele tinha medo do que poderia acontecer nessas abordagens policiais. A gente debateu bastante essas questões de machismo, racismo, nessas rodas de conversa, que eu acho que foram os pontos altos, assim, da disciplina. Outro documentário também que a gente assistiu foi o Big Food, né, o poder das indústrias de ultraprocessados, e ali a gente conseguiu debater como que as indústrias tratam, né, os alimentos como mercadorias, assim como qualquer outra, onde o objetivo é o lucro, independente do que é essa mercadoria, né, e do que ela serve. E os alunos colocaram ali as suas indignações também, foi muito legal. E esse Carne e Osso, que fala da condição dos trabalhadores no ramo dos frigoríficos. E aí a gente debateu também, né? Como que a proteína chega na nossa casa? Como é que a gente come um churrasquinho, um, um frango desossado? E aí a gente viu que é às custas desses trabalhadores, né? Que muitos deles botaram ali nos seus depoimentos sobre perderem o movimento dos membros superiores por conta dos movimentos repetitivos intensos que eles têm que fazer nesse processo de desossar, né, o frango. Bom, então, a gente conseguiu, dentro dessas rodas de conversa, trazer essa característica da escola, né? Eu consegui conversar com eles sobre como a escola é esse aparelho ideológico de Estado, sobre como as ideologias da classe dominante são disseminadas ali dentro, e a gente conversou sobre esse processo de luta de classes, e ficou estabelecido ali, a gente conseguiu debater bastante que o capitalismo, né, é sim a raiz dos problemas sociais que a gente tem. E, bom, tudo isso, todo esse nosso trabalho foi sintetizado no nosso livro, né, chamado aí Receitas do Vovô, que o vovô é o nosso Marx, né? A gente conseguiu sintetizar essas informações, colocamos toda a nossa discussão, o que a gente conseguiu encontrar nos artigos da Química Nova na escola, o que a gente identificou, a ideologia que a gente identificou, a nossa crítica e também as atividades, óbvio, né, que era o ponto alto aí do nosso trabalho, as atividades realizadas na disciplina, e como espécie mesmo de auxiliar os professores, nossos colegas, a trabalharem essa temática de forma mais ampla, né, com a proposta do que foi feito na nossa disciplina. E para finalizar, foi possível, então, identificar, através da análise do discurso dos artigos selecionados, que a ideologia dominante que atravessa a temática alimentar no ensino de química possui uma perspectiva humanista, centrada no conceito de uma educação desalienante, a fim de resgatar a humanidade dos estudantes. Então, né, por escola enquanto aparelho ideológico de Estado, se apresenta então como um discurso reformista. Acreditamos que as atividades realizadas na disciplina ajudaram na construção dos diversos conhecimentos que atravessam a temática alimentar no ensino de química, visando promover o conhecimento do funcionamento da nossa formação social capitalista, sem perder de vista o papel que a escola possui enquanto aparelho ideológico de Estado. Bom, gente, essas foram algumas das nossas referências e muitíssimo obrigado. Agora vamos conversar.